Ucrânia pede ao Brasil que prenda Putin se ele comparecer à cúpula do G20. Essa é a principal pauta internacional da mídia brasileira, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada no mundo. E isso é um tipo de pauta que ela não tem lógica, porque o G20 é em novembro. Mas deixa que eu vou explicar toda essa história aqui. Não é a primeira vez que a Ucrânia faz um pedido midiático para que algum país prenda o Putin. E por que eu estou falando de pedidos midiáticos? Porque não é feito nenhum pedido oficial para o país. Vai alguém da Ucrânia, presidente da Ucrânia, um procurador, e dá uma entrevista dizendo Putin tem que ser preso e joga a responsabilidade para outro país. Mas deixa eu contar por que o Putin deveria ser teoricamente preso. Em 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o Putin por causa de uma denúncia que foi feita durante a guerra da Ucrânia, onde crianças ucranianas estariam sendo deslocadas de forma ilegal para a Rússia. Isso é considerado um crime, tanto no TPI como na Convenção de Genebra. Você não pode deslocar crianças de um território para outro sem a permissão de seus pais. E aí, a partir disso, os juízes do TPI fizeram um mandado de prisão contra o Putin para averiguação dos fatos, ou seja, ele iniciaria um processo de julgamento contra o Putin. O Putin ainda não foi julgado e não foi condenado com isso. A Rússia ela não é signatária do TPI, então ela meio que ignorou esse mandado de prisão. A Ucrânia é signatária, por isso que rolou esse mandado de prisão. E aí, de acordo com as regras do TPI, abrindo parênteses, TPI não é a mesma coisa que Corte Internacional de Justiça, tá, gente? A Corte Internacional de Justiça é a mais alta instância de justiça internacional, está vinculada à ONU, ou seja, todos os países que fazem parte da ONU respondem à Corte Internacional de Justiça. O TPI foi criado há mais ou menos 20 e poucos anos e ele julga pessoas, não estados. E essas pessoas são julgadas por crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio, entre outros crimes. Como é um tribunal novo, nem todos os países são signatários. No caso aqui, a gente é. Mas voltando à história da Ucrânia, o Putin ele tem evitado viajar para países que são signatários do TPI para não criar uma grande saia justa ou mesmo ser preso numa situação de alguém querer cumprir o mandato. Ano passado, a gente teve a cúpula do BRICS na África do Sul, por exemplo, e a África do Sul é signatária do TPI. Então, o Putin comunicou em cima da hora que não iria à cúpula do BRICS. Na verdade, ele não queria criar uma saia justa com a África do Sul. Só que esse ano, o Putin começou a fazer uma série de viagens em países não signatários, mas ele pisou num país signatário que foi a Mongólia. E quando o Putin foi à Mongólia, a Ucrânia fez o mesmo pedido que está fazendo aqui, midiático, para que o governo da Mongólia prendesse o Putin. Não fez um pedido oficial, tá? Mas era óbvio, gente, óbvio, em termos geopolíticos, que a Mongólia não iria mandar prender o Putin. Por quê? Primeiro, a Mongólia, ela tá entre a China e a Rússia. Tem um vídeo, inclusive, falando dessa visita aqui, tá? E o Putin foi à Mongólia para fechar um acordo de um grande oleoduto que passaria pelo meio da Mongólia, ligando Rússia e China. Então, se não tem um pedido oficial, se não tem nada assim, o presidente, o chefe de Estado da Mongólia falou, não é comigo não esse problema. Então, a Ucrânia foi ignorada pela Mongólia. E agora, a gente tem a cúpula do G20 em novembro. Mas antes da cúpula do G20 em novembro, existe a cúpula do BRICS, que esse ano vai ser na Rússia. Ou seja, os países do BRICS mais vão para a Rússia para dialogar sobre os caminhos desse grande bloco econômico. Então, muitas discussões que deveriam ser no G20 vão acabar sendo no BRICS mesmo. E aí, a Ucrânia, faltando mais de um mês para a cúpula do G20, diz que o Brasil veio nas mídias brasileiras falar que o Brasil deve prender o Putin caso ele venha para o Brasil. Não há nenhuma confirmação que o Putin vem para o Brasil. Inclusive, né, o governo russo não falou se vem ou não para o G20 e provavelmente não vai vir, porque não há um clima muito agradável entre os países do G20 com o Putin. A gente está falando de Alemanha, Estados Unidos, França. A galera não tá muito de boa pro Putin vir. Provavelmente quem deve vir deve ser o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores e que tem vindo a todos os eventos do G20 no Brasil, tá? Mas de qualquer forma, mesmo que ele pudesse vir ou não vir, o fato é, não existe fato. O Putin não veio ainda para o Brasil. O Putin não está no Brasil. Você não pode pedir uma prisão sem ter um fato. E não há isso. Além disso, o Putin tem que fazer, o governo ucraniano tem que fazer o pedido oficialmente para o governo brasileiro e, no caso, para a justiça brasileira, para que
o acordo do TPI, né, que é um acordo de Roma, que inclusive está nas leis brasileiras, seja seguido e prenderia o presidente de outro país. Mas não foi feito esse pedido oficial. De fato, a gente não sabe se o Putin vai vir ou não. Eu aposto que não vem, porque vai ser uma saia justa muito grande. Ele deve fazer a mesma coisa que ele fez na cúpula da África do Sul. E no fundo, isso é um grande factoide para, de uma certa forma, tirar um pouco, assim, mais, desgastar a imagem do governo Lula, porque não tem um fato real, e também ignorar um problema muito sério, porque ontem a coisa ficou muito séria no Oriente Médio. Quando eu falo que a coisa ficou muito séria, eu tô falando que Israel teve mais de 100 baixas num dia só. Além de um drone que atacou uma base em Israel, além de Israel ter atacado 2 áreas de civis em Gaza, numa incendiou pessoas vivas, e além da guerra do Líbano, Irã. Então existem outros problemas no mundo na pauta internacional. Mas parece que a mídia brasileira resolveu cair um factoide e vender um factoide como se fosse um grande problema que não existe.